Eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula de arte pelo EducaPE. Espero que vocês estejam bem, que tenham curtido bastante as férias e vamos agora começar de novo com tudo. A nossa tema da aula hoje é o frevo, a produção musical no contexto da mídia televisiva e radiofônica, para os 7º anos. Vamos lá? O frevo tem tantos passos quanto a quantidade de pernambucanos espalhados pelo mundo afora. Essa frase foi do grande Nascimento do Passo, que nasceu em 1936 e faleceu em 2009. Nascimento do Passo foi um dos maiores passistas e divulgadores do frevo aqui de Pernambuco. Ele tem até a escola que ele fundou ainda está nativa, que é o Nascimento do Passo, então, que tem até um grupo carnavalesco hoje chamado Guerreiros do Passo, que sofreu bastante influências desse grande artista. A palavra frevo vem de ferver, que significa efervescência, ebulição, agitação, que acabou virando frever. Então, as pessoas falam frever, 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 surgiu frevo, que justamente é da palavra ferver. Então, o frevo ferve na nossa veia quando começa a tocar. Quase ninguém consegue ficar parado, nem que seja assim com as mãozinhas assim balançando, mas a vontade realmente é de sair pulando e dançando, mesmo que não se conheça os passos. Então, justamente, frevo vem disso aí, de efervescência. Frevo é uma manifestação artística de música e dança surgida em Pernambuco no século XIX, no final do século XIX. Então, a gente vê aí até uma foto antiga de um passista de frevo. Então, ela surgiu aqui em Pernambuco, então a arte inteiramente pernambucana. O frevo é um ritmo musical e uma dança popular brasileira originada em Pernambuco, como eu acabei de falar. A sua música se baseia na fusão dos gêneros como o maxixe, a marcha, dobrado e polca, e foi fortemente influenciado pela capoeira. Tem muitos teóricos da arte que falam que justamente que surgiu, a capoeira é uma grande influenciadora do frevo. Então, que a princípio até muitos capoeiristas eles saíam dançando nos blocos. Então, o frevo dizem que no seu início era até um pouco violento, então por causa de grupos rivais. Então, eles saíam, os capoeiristas saíam dançando na frente. Então, ao som de marchas militares, então eles começaram a improvisar passos, justamente com golpes da capoeira. Então, diz que realmente é uma grande influenciadora do frevo, é a nossa capoeira. Por estar associada ao período das revoluções ocorridas em Pernambuco, que vocês vão estudar essa história bastante em pernambucano, tem muita revolução. Então, os passos do frevo são baseados na capoeira e apresentam gestos e posições de combate. Como eu falei para vocês, então a capoeira é uma grande influenciadora do frevo. Então, justamente como ele começou a surgir no período das revoluções que aconteceram aqui em Pernambuco, e não foram poucas, então assim, muito passo do frevo, ele vai ter aquelas posições de combate, então porque sofreu justamente influência das revoluções, influência da própria capoeira, que a capoeira é uma dança, mas também é uma luta, então assim, o frevo vai ter bastante isso também. Os passos do frevo começaram a surgir quando, acompanhando as marchas militares, como eu falei mais na frente, tocadas pelas bandas de música, os capoeiristas eles improvisavam passos de dança baseados em movimentos de capoeira. Então, se os capoeiristas eles começavam a dançar, eles seguiam as marchas militares, que tocavam as músicas, as marchinhas na rua, então eles começaram a improvisar uns passos de frevo como se fosse uma dança, que a capoeira também hoje é considerada dança. Então, alguns passos da capoeira eles começaram a improvisar no ritmo das marchinhas, e foi aí que foi surgindo os passos do frevo. E os passos do frevo eles podem ser executados em ritmo ora lento ou em ritmo rápido, Então, tem alguns passos que você vai executar de uma maneira mais lenta, outros mais rápido. E vamos dizer, vamos combinar que para dançar frevo mesmo, a gente tem que ter um bom preparo físico, porque cansa, Então, é um trabalho bastante aeróbico, Tem aquela pessoa que quer fazer um tipo de exercício, por exemplo, mas eu não gosto de academia, que tal entrar na escola de frevo? Porque você vai aprender, uma das melhores danças daqui do Brasil, o maior representante de Pernambuco é o frevo, e vai entrar em forma, vai fazer bem para a sua saúde, para
para sua mente e você vai aprender uma coisa boa, porque o frevo realmente ele precisa de bastante preparo físico. Não é qualquer pessoa que vai, vou dançar frevo, vá, dança e frevo. No dia seguinte você vai estar sentindo dor no corpo todo, porque mexe com o corpo todo de fato. O frevo pode ser compreendido a partir de suas relações com a cultura corporal afrodescendente, né? Também tem influência afro, né, no frevo. Com os movimentos urbanos das populações recém-libertas do regime escravista, que transformam suas memórias e vivências de violência em dança, né? Então, além da influência da capoeira, então a capoeira a gente já sabe, né, que foi criada pelas pessoas escravizadas, né, pelos afrodescendentes escravizados aqui, né, no Brasil, né, que já criou. Então, quando eles estão recém-libertos, então também vão influenciar bastante nessa dança, né, que vai ter todo um contexto também, né, como da Revolução, né, dos pernambucanos, que eles vão talvez ter influência da capoeira. Então, desses movimentos urbanos também, a capoeira ela vai sofrer bastante influência, né, e vai ser bastante difundida aí nesse momento. Incluindo a movimentação corporal da capoeira, né, como a gente falou, que realmente é uma grande influenciadora, muito praticada no Recife no início do século XX, dançada com passos acrobáticos e executada com a utilização de uma sombrinha. Então, quando se fala em frevo também, né, a gente lembra logo da sombrinha, né, um grande símbolo, um dos símbolos do frevo justamente é essa sombrinha, né? Então assim, a movimentação da capoeira foi incorporada, né? Então tem passos acrobáticos mesmo, como eu falei, que precisa de um bom preparo físico para dançar frevo, e o joelho também tem que estar bom, sabe, minha gente? Porque a gente baixa, pula, né? Então faz vários movimentos e com a sombrinha, né? Então tem até uns passos do frevo que, né, os passistas, eles pulam a sombrinha, né? Eles passam a sombrinha por baixo e vão fazendo aquela movimentação belíssima, né? Então, assim, realmente é uma dança que bastante acrobática, né? Bastante aeróbica, que a gente precisa realmente, mesmo que tenha passos lentos, mas vai ter os passos rápidos, então, e tem muito histórico, está muito incorporada com a capoeira também. Então, é uma dança que realmente requer bastante preparo e mexer com o corpo todo. O período de maior execução desse ritmo é durante o carnaval, né? Quando os blocos carnavalescos saem pelas ruas de Recife e de Olinda, né? É um momento que mais se ouve e mais se dança o frevo, mas isso não impede que a gente possa ouvir o frevo, né, em outros momentos do ano. Mas assim, o período realmente que ele está mais sendo divulgado, mais executado é durante o carnaval, né? Enfim, né, a gente vai ver blocos nas ruas de Recife, né, que Recife tem uma grande vantagem. O carnaval de Pernambuco, no modo geral, ele é bem diversificado, ele é multicultural de fato, né? Então, e a gente vai ver muito frevo e outros ritmos também aqui, mas ele bastante presente em Olinda, nas ladeiras de Olinda, quando tem vários blocos subindo e descendo as ladeiras, né? E aí também alguns no Recife Antigo, a gente vê alguns blocos de carnaval, uns blocos de frevo. Agora, o frevo ele inspirou muitos artistas, né? Então, inspirou principalmente a dupla Dodô e Osmar, que a gente vê aí na imagem, e a criar o trio elétrico. Veja só, o frevo influenciou a criação do trio elétrico, do Carnaval de Salvador, em 1950, né? Então, né, tem até aquela música, atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. Eu acho que todo mundo conhece essa música, né? Então, assim, justamente, né, Dodô e Osmar, eles foram influenciados pelo frevo, e a gente vê essa imagem bem antiga, né? O primeiro trio elétrico era assim, não era... Hoje a gente fala em trio elétrico, a gente pensa naqueles carros imensos, né? As pessoas lá do alto, né? Mas os primeiros foram assim, num carro pequeno, e eles lá dançando e tocando um pouquinho de marchinha de frevo, viu, minha gente? O frevo também influenciou artistas de todo o Brasil, como eu falei, né? Como Gilberto Gil, né? O grande Gilberto Gil, cantor frevo, Caetano Veloso, Elba Ramalho, né? Que tem aquela música bem, né, bastante famosa, que cantou vários frevos também, Gal Costa e Alceu Valença. Então, Alceu Valença é um dos maiores divulgadores do frevo também, né? Que aí, como eu falo, né? A gente não é obrigado a cantar, ouvir frevo apenas na época carnavalesca, né? Então, tem os artistas que eles também cantaram e não só foi no carnaval, né? Gravaram nos seus álbuns, e artistas também mais recentes, como Flaira Ferro, ela também tem o frevo nos seus álbuns, né? Aí, Alceu Valença, né, gravou discos dedicados ao frevo, né? Então ele fez
álbuns dedicados exclusivamente ao frevo e é considerado um dos artistas mais representativos do frevo moderno, né? Então, assim, né, ele é um dos maiores divulgadores do frevo, que tem vários, né? Diabo Louro, né? Então, várias músicas que são nesse ritmo de frevo. Então, ele é um dos maiores divulgadores do frevo, né, para todo o Brasil. Agora a gente vai ver um pouquinho dos tipos de frevo, né? Tem o frevo de rua, é acompanhado apenas por uma orquestra, sem adição de vozes cantando. Então, é só o instrumental, certo? Feito para dançar. Os instrumentos mais presentes nesta orquestra são o trombone, o saxofone e o trompete, né? Os metais, né? Então, assim, não tem vozes, não tem letra, é apenas instrumental. E tem as suas subdivisões do frevo de rua. Frevo de abafo tem por finalidade abafar o som das orquestras rivais, certo? Tem a predominância de notas longas tocadas pelos metais, né? Então o metal que já tem um som mais alto, né? Aquele som mais agudo. Então o que acontece? Às vezes nas ladeiras de Olinda, né, são vários blocos que estão passando simultaneamente, né, e pode acontecer de um bloco se encontrar, né, no percurso com o outro. Então, assim, esse frevo de abafo, justamente, eles vão tocar notas bem altas para abafar o som, que as pessoas que estão acompanhando seu bloco não fiquem escutando, né, o bloco rival, né? Então, eles têm justamente essa intenção, né, finalidade de abafar o outro som, né, você escutar o bloco que você está acompanhando. Também temos o frevo coqueiro, né, formado por notas curtas e andamento rápido, né, já é uma coisa bem mais rápida. Os metais atingem notas mais altas, né, notas alta intensidade, né, são sons mais finos, então os metais estão ali a todo vapor. Também tem o frevo ventania, com a melodia bem movimentada, as palhetas, né, os saxofones, tem mais destaque na execução da música, então tem um som maior do saxofone, né, que a gente vê aí na imagem, né? Também tem o frevo de salão, é próprio para os salões, né? Lembrando que antigamente tinha muito carnaval nos salões, né? As pessoas iam para os salões, né, para dançar, para curtir o carnaval. Tinha o carnaval de rua, né, que sempre foi popular, mas tem aquelas pessoas também que só iam para os salões, né, aproveitar seu carnaval. Aí tem o frevo do salão, que é próprio para esse tipo de festa. O frevo de bloco, executado por uma orquestra de pau e cordas. Que é isso? A junção de vozes e instrumentos de corda, como violão, bandolim, cavaquinho, violino, certo? Instrumentos de sopro, como a flauta e clarinete, e de percussão também, como surdo, caixa e pandeiro. Então já você vê que já tem uma diversidade maior de instrumentos, né? Tem os de corda, né? Tem os de sopro e tem os de percussão, né? É também chamado por marcha de bloco. Frevo de canção surgiu provavelmente a partir da década de 1930. Apresenta uma melodia mais cantável e o ritmo andamento, né? O ritmo que é o andamento, mais lento. Então, já é um tipo de frevo mais lento, né? Não é instrumental, né? Que as pessoas mais efervescência não têm. É mais lento, então que dá para você acompanhar e cantar, né? Tipo, madeira do rosarinho, né? Que tem aquela coisa mais lenta, né? Mais tranquila. Agora a gente vai ver um pouquinho da divulgação do frevo nas rádios, né? O frevo e a rádio. O primeiro disco de frevo gravado foi em 1922, tá? Chamado Borboleta Não é Ave, de Nelson Ferreira, do grande maestro Nelson Ferreira, tá, gente? 3 emissoras de rádio se destacam como as mais marcantes para a divulgação do carnaval pernambucano e principalmente do frevo. Foram elas a Rádio Clube de Pernambuco, a Rádio Jornal do Comércio e a Rádio Universitária. Então, essas 3 rádios são responsáveis, né, são responsáveis pela divulgação do frevo, né? Então elas tocam bastante frevo, principalmente na época do carnaval. Aí a gente vê na imagem, né, um radialista, né, um grande radialista, que ainda está hoje na ativa, Hugo Martins, né, que é um dos maiores divulgadores do frevo aqui em Pernambuco. Aí vamos ver um pouquinho da história, né? A partir da década de 1920, a Rádio Clube passa a ser uma grande divulgadora da música carnavalesca de Recife, especialmente do frevo. Na década de 1930, a Rádio Clube apresenta sua grade de programas de auditório, com a participação de maestro Nelson Ferreira. Então, assim, né, começou assim, surgiu primeiro a Rádio Clube, né, na década de 20, na década de 30 a Rádio Clube já apresenta, né,
na sua grade programas de auditório, né? Então, que era comum, né, nas rádios antigamente terem programas de auditório, né? Às vezes concurso de artistas, né? Cantores se apresentavam nas rádios, as pessoas iam lá assistir, ouvir, né, em casa, e algumas pessoas iam lá para a rádio para ouvir. Tinham telenovelas, tinham várias radionovelas, aliás, né? E uma dessas programações que eles colocaram na grade foi justamente um programa com o maestro Nelson Ferreira. Então, começou também uma grande divulgação do frevo na rádio. Aí, em 1948, a Rádio Jornal do Comércio inicia suas atividades, tornando-se concorrente direta da Rádio Clube, né? A Rádio Clube surgiu em 1920, em 1930 colocou um programa de auditório, né, com o maestro Nelson Ferreira, e em 1948, né, a Rádio Jornal do Comércio começou aqui também, né, no Recife, e foi uma concorrente direta com a Rádio Clube. E assim como outras rádios rivais, a Rádio Jornal tinha na sua programação, além de artistas de fora, né, as músicas carnavalescas com uma atenção especial no frevo. Então, assim, né, que a gente sabe que na programação de rádio vai ter vários artistas, né, nacional e internacional, mas além de ter artistas de fora, eles começaram também a dar atenção às músicas do carnaval, principalmente as músicas do frevo. Então, como era grande concorrente, eles também queriam audiência, já que a Rádio Clube já tinha um programa de frevo, então eles também começaram a dar, né, essa atenção para o frevo, né, aqui em Pernambuco. Quem ganhou, na verdade, fomos nós, né, fomos os grandes apreciadores do frevo, então foi a arte que saiu ganhando, né, com essa concorrência das rádios. Em 1963, a Rádio Universitária foi fundada, né, então, integrada ao Departamento de Educação após o golpe militar de 1964. A programação da rádio passa a ser essencialmente musical, enfatizando a música popular brasileira, a música clássica e a música pernambucana, especialmente o frevo. Então, a Rádio Universitária, né, ela é já do núcleo de comunicação, né, da Federal, da UFPE, né, e com o golpe militar de 64, a programação ela passa a ser exclusivamente, essencialmente musical. Né? Exclusivamente não, mas principalmente musical. Né? Então, eles começaram a botar mais a música popular brasileira, né? E a música clássica também, né, era presente, e a música pernambucana, né, com principal atenção para o frevo. Então, o frevo começou a ganhar mais outro divulgador, né? Além da Rádio Clube, a Rádio Jornal do Comércio e agora a Rádio Universitária. Né? E ainda hoje, se eu não me engano, mas até mais ou menos um tempo, existe um programa na Rádio Universitária dedicado ao frevo, certo? Certo? Como eu ia falando, como eu falei anteriormente, e ainda nos dias atuais, a Rádio Universitária tem em sua grade programas dedicados ao frevo, né? Se eu não me engano, esse programa já tem mais ou menos uns 50 anos. Né? Então, que tem na sua grade, eu não sei o dia realmente, eu esqueci, né? Porque isso, quando eu soube, a gente teve uma vez uma aula com um grande, né, nessa foto aí sou eu, e o grande Hugo Martins, né, radialista, jornalista daqui de Pernambuco, um dos maiores divulgadores do frevo. Né? Então, ele falou muito da história do frevo, né, contou, e do seu programa que ele apresenta na Rádio Universitária, né, dedicada ao frevo. Então, aí, hoje, né, a Universitária é a única que dedica à divulgação do frevo, mantendo em sua grade programas que tocam músicas do gênero. Então, assim, ainda hoje a Rádio Universitária é uma das maiores divulgadoras do frevo, né, aqui em Pernambuco. Então, é um ritmo, né, bastante conhecido, bastante popular, que, né, é patrimônio mundial também da humanidade. Né? O frevo ele é bastante divulgado, né, é bastante importante para a nossa cultura, né, para a nossa diversidade. Então, né, a gente já está pertinho da época do carnaval, né, não vai ter carnaval de rua, mas a gente pode, né, em casa mesmo, botar a nossa música do frevo favorita e ensaiar alguns passozinhos, né, não custa. E também a gente pode, se vocês ficarem curiosos, né, nos streams de música, por exemplo, vocês podem ver, tem várias playlists do frevo, então vocês podem até fazer uma pesquisa, né, dos frevos mais antigos para os frevos atuais, né? Então também até as releituras de frevos, né, porque teve um álbum mais ou menos acho que na década de 2000 por aí, que grandes artistas
aqui de Pernambuco, regravaram, né, músicas de frevo, né, com a banda Ed, com outras bandas, que foi bastante divulgado, isso ficou bastante interessante. Então, vocês que tiverem curiosidade, procurem mais um pouquinho, escutem, porque é um grande ritmo para o nosso estado, né, para a nossa cultura, para a nossa identidade, né, cultural. Então, a nossa aula está se encerrando, a gente estudou um pouquinho, né, sobre o frevo, a história, né, lembra que vem da palavra de ferver, efervescência, frever, frevo, né, tem as divisões do frevo e eles são bastante... Eles, né, foram bastante influenciados pela capoeira, né? Então tem passos mais complexos, tem passos mais difíceis, mas todo mundo sabe um pouquinho, pelo menos o básico do frevo todo mundo sabe, né? Enfim, procurem, pesquisem e apreciem o nosso frevo, que é nosso, certo? E dos maiores ritmos que a gente tem. Até a próxima, pessoal!